Olá, gente, quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Braza e está começando agora o nosso programa Palavra Profética. E nós estamos no quadro Cid Braza Responde. É isso mesmo, aqui você tira as suas dúvidas e as suas questões ficam com certeza resolvidas. Fique conosco até o final desse programa, porque vem coisa forte por aí, tá legal? Chegou a hora de você ficar informado com tudo aquilo que ocorre na sua cidade, no seu estado ou no seu país. As questões que envolvem a área da política, a religião e também o futebol. Aqui você encontra as melhores notícias. É isso mesmo, eu estou falando do canal Alberto Jubanski. Inscreva-se agora e fique atento e tenha todos os informativos diários do que ocorre no nosso planeta. É isso aí, gente, nós estamos de volta e dessa vez a pergunta veio aqui mesmo de São Paulo por um dos nossos internautas, o Wellington Fernandes. Wellington Fernandes, um abraço, um beijo no seu coração e muito obrigado por fazer parte aqui desse nosso quadro, fazer parte do nosso programa. Com certeza nós somos uma família em Cristo Jesus, tá legal? É isso aí. O Wellington Fernandes, aqui de São Paulo, ele tá perguntando assim: Cid Braza, se Deus deu o livre-arbítrio, por que o homossexualismo é pecado? Essa é a pergunta do Wellington Fernandes. É isso aí. Bom, Wellington Fernandes, vocês que estão agora nos assistindo, para a gente entender e poder responder aqui essa pergunta de uma forma mais clara, primeiro nós temos que entender o que é de fato o livre-arbítrio, tá? O que é de fato o livre-arbítrio? Bom, todos nós conhecemos e sabemos de forma perfeita que o livre-arbítrio é nada mais e nada menos que o poder de decisão. Esse poder de decisão foi dado aos homens. E quem deu esse poder de decisão aos homens foi o próprio Deus. Deus entregou nas mãos dos homens o poder de decisão que nós conhecemos aí como livre-arbítrio. A doutrina que vai contra o livre-arbítrio é chamado de predestinação, tá? Guarde isso. A doutrina que vai contra o livre-arbítrio é chamado de predestinação. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que dentro do livre-arbítrio nós acreditamos que o ser humano tem liberdade em suas questões, ou seja, ele pode se decidir por si mesmo. E aqueles que acreditam na predestinação já acreditam que as coisas acontecem por algo que vem, uma ordem das estrelas, né? Está escrito nas estrelas, vai acontecer porque deveria acontecer. Então essa é a diferença do livre-arbítrio e a predestinação. Inclusive aqui no nosso canal, no nosso seminário Ágape, nós falamos um pouquinho aí sobre, né, o livre-arbítrio e também a predestinação, e eu te convido a assistir porque é muito interessante. A pergunta dele é: se Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, por que então o homossexualismo é pecado? Bom, Wellington Fernandes, a resposta para a sua pergunta está exatamente aqui. A questão do homossexualismo, não se enquadra, presta atenção, o homossexualismo não se enquadra em hipótese alguma no livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque o homossexualismo é um pecado contra a carne. Vou repetir de novo, tá? O homossexualismo é um pecado contra a carne. Por isso que ele não se enquadra na questão do livre-arbítrio, tá? Porque ele é um pecado contra a carne. A pergunta é: o que é o homossexualismo? Ora, o homossexualismo é nada mais e nada menos que uma relação entre seres do mesmo sexo, tá legal? Homossexualismo é a relação entre seres do mesmo sexo. Isso é o homossexualismo e nada mais do que isso. Sem contar que existem pessoas, inclusive o deputado federal Marco Feliciano, que também é pastor das Assembleias de Deus, chegou a dizer que o homossexualismo é uma doença. É isso mesmo, foi ele mesmo que disse que o homossexualismo é uma doença. É claro que eu não acredito que seja uma doença, tá bom?
80% dos evangélicos acreditam que o homossexualismo são manifestações demoníacas. 80% dos evangélicos acreditam que o homossexualismo é uma manifestação demoníaca. Tá, gente? É óbvio que eu não acredito nem na questão de que o homossexualismo é uma doença e muito menos na questão de que dizem os 80% dos evangélicos de que o homossexual está endemoniado, ou é endemoniado, ou tem alguma intervenção do diabo sobre a vida dele. Particularmente, eu não acredito em nada disso, apenas pelo fato de que, se de fato o homossexualismo for uma doença, a pergunta é: aonde está a cura, então, para um homossexual? A pergunta é essa: aonde é que, se de fato o deputado Marco Feliciano diz que é uma doença, diz que o homossexualismo é uma doença, então a pergunta é: aonde é que está a cura para essa doença? Não existe cura, sabe por quê? Porque não é, gente, uma doença. Ser homossexual, ser lésbica, não é uma doença e nunca foi. Outro sim, os evangélicos dizem que ser homossexual é uma questão demoníaca, né? Essas pessoas estão sofrendo, segundo eles, essas pessoas estão sofrendo por uma pressão ou uma opressão demoníaca. Eu não acredito nada disso, sabe por quê? Porque centenas de homossexuais e lésbicas entram dentro das nossas igrejas e saem exatamente do mesmo jeito que entrou. Então, se de fato o homossexualismo é uma questão demoníaca, a pergunta é: por que eles não são libertos desses supostos demônios que estão os oprimindo? É por isso, gente, que eu não acredito no que diz o deputado Marco Feliciano, de que o homossexualismo é uma doença, e também não acredito em 80% do que os evangélicos brasileiros dizem, que ser homossexual é uma questão de intervenção demoníaca. Particularmente, eu não acredito em nada disso. Então, Cid Brasa, o que é que você acredita? Eu acredito na opção sexual. É só isso. Ser homossexual é uma opção. Ser homossexual é uma opção. Ser lésbica é uma opção sexual. E cada um, gente, com seus problemas, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, Wellington Fernandes, a questão do homossexualismo não se enquadra, tá? Não se enquadra na questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque o homossexualismo, mesmo sendo uma opção sexual, a ação homossexual não pode ser simplesmente dado não pode ser uma opção. Sabe por quê? Porque o homossexualismo é um pecado contra a carne. Guarde isso. O homossexualismo é um pecado contra a carne. Sendo o homossexualismo um pecado contra a carne, eu não posso simplesmente me decidir em pecar ou não pecar. Simplesmente, aí você pode dizer assim: então você está se contradizendo, porque existe o livre-arbítrio. Sim, existe o livre-arbítrio, no entanto, o homossexualismo não se enquadra no estilo de vida, tá legal? Não se enquadra no estilo de vida. Vou te dar um exemplo. Eu sou evangélico, eu tenho a opção de pecar ou não. Você pode estar dizendo que sim, mas na verdade eu não tenho a opção de pecar. A única opção que eu tenho é de viver uma vida regrada diante de Deus. Não existe a opção pecar. Deus, em hipótese alguma, disse: vocês podem pecar ou não pecar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós deveríamos andar em santidade. Se eu devo andar em santidade, se eu devo ter uma vida digna entre os homens, isso prova que eu não tenho opção para pecar. A questão é, a única opção que eu tenho é de viver uma vida digna diante de Deus. Não existe, tá, no dicionário de Deus a opção pecar, ou Deus dando a opção para alguém pecar. No entanto, a questão do homossexualismo não pode se enquadrar
dentro dessa opção. De fato, é uma opção sexual, mas não pode ser uma opção para a pessoa se enquadrar na questão do livre-arbítrio. Não sei se você está me entendendo. É mais ou menos assim. O homossexualismo é um pecado contra a carne, tá legal? Guarde isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação, ou aquele que fornica, peca contra o seu próprio corpo. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Aí você pode dizer, Cid Brasa, então se eu casar com alguém do mesmo sexo que eu sendo homossexual, então eu posso casar com ele? Não, não é isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque olha o que a Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Diz assim, que o homem que se deitar com outro homem, esse comete abominação ao Senhor e Deus o destruirá. A pergunta é, por que está escrito aqui que se um homem se deitar com outro homem, Deus o destruirá? Entenda isso. Não quer dizer exatamente que Deus vai matar um homossexual. Não é bem por aí. A questão é, aqueles que cometem o pecado contra o corpo, seja ele homossexual ou seja ele heterossexual, aquele que pecar contra o seu próprio corpo, esse será destruído. Guarde isso. A sentença não é direta aos homossexuais. A regra não é direta aos homossexuais. A regra, baseado aqui no livro de 1 Coríntios 6,18, diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Percebeu que nesse versículo aqui não está se referindo a um homossexual ou a um heterossexual? O texto se refere todo aquele está generalizando a classe de pessoas, ou todas as classes de pessoas. Todo aquele que fornica peca contra o seu próprio corpo. Tá legal? Livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz que Deus destruirá todo aquele que destruir o santuário de Deus. Observe bem, Deus vai destruir aquele que destruir o santuário de Deus. Percebeu aqui uma questão muito importante? Não está dizendo aqui que Deus vai destruir o homossexual. Não está dizendo aqui que Deus vai destruir o heterossexual. Não está dizendo aqui que Deus vai destruir os homens, ou que Deus vai destruir as mulheres, as lésbicas. Não. Aqui está dizendo que Deus destruirá todos aqueles que destruírem o santuário de Deus. A questão é, quando que eu me torno um santuário de Deus? Eu me torno um santuário de Deus quando eu faço a sua vontade e deixo de pecar contra o meu próprio corpo. Ou seja, deixo de pecar, não cometo pecados contra a minha própria carne. Estão me compreendendo? Então, a resposta para a sua pergunta é essa. Se Deus deu o livre-arbítrio, né, para o ser humano, por que o homossexualismo é pecado? É simples, porque livre-arbítrio é uma coisa, homossexualismo é outra coisa. E quando nós assimilamos o livre-arbítrio com o homossexualismo, nós temos que entender que o homossexualismo é um pecado contra a carne, é um pecado contra o próprio corpo. Nesse quesito, o livre-arbítrio não pode se enquadrar dentro da questão do homossexualismo. Não se enquadra porque é um pecado contra o corpo. Guarde isso. Nenhum pecado contra o corpo pode se influenciar no livre-arbítrio, ou vice-versa. O livre-arbítrio não se influencia também no pecado contra o corpo. Ou seja, não há livre-arbítrio para aqueles que cometem pecado contra o corpo. Não existe. Existe uma única opção. A opção
é andar de forma regrada. Eu não posso, em hipótese alguma, acreditar no livre-arbítrio e me tornar um homossexual. Eu não posso acreditar no livre-arbítrio e me tornar uma lésbica ou esse ramo, né, que se segue aí dentro dessa questão, tá, da homossexualidade. Vocês estão me entendendo? Então preste atenção. O livre-arbítrio não se enquadra no homossexualismo. Tá legal, gente? O livre-arbítrio é dado para outras questões. Por exemplo, o livre-arbítrio se enquadra na questão do direito de cidadania. O livre-arbítrio se enquadra na questão do direito de servir a Deus ou não servi-lo, tá? O livre-arbítrio se enquadra na questão do direito de ir e vir. Isso o livre-arbítrio se enquadra. Agora, na questão do pecado contra o corpo, que de fato é o homossexualismo, o adultério, a fornicação, o livre-arbítrio não pode se enquadrar, tá? Por que não pode se enquadrar? Não pode se enquadrar porque não existe opção para pecar ou não pecar. O apóstolo Paulo disse que nós devemos viver uma vida regrada diante de Deus para que tenhamos acesso ao céu. Então não existe opção de você pecar ou não pecar. A única opção que Deus te dá é essa. Você não pode pecar. Claro que, se pecar, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Tá legal, gente? Eu sou o Cid Brasa e essa foi a pergunta aí do nosso querido amigo Wellington Fernandes, aqui mesmo de São Paulo. Ele perguntou se Deus deu livre-arbítrio, por que então que o homossexualismo é considerado como pecado? A resposta é essa, tá bom, Wellington Fernandes? A resposta é essa. O livre-arbítrio não se enquadra na questão do homossexualismo. Tá legal? Eu sou o Cid Brasa, esse é o nosso programa Palavra Profética e ficamos aqui com um quadro Cid Brasa Responde.